Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Amém? Capítulo 5, a gente vai ler do 1 em diante. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos, 10 pratas e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou-se e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E conforme a palavra do homem de Deus, sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. Esse é um texto da Bíblia muito conhecido. Eu creio que todos nós já vimos já tivemos a oportunidade de meditar nessa palavra. Eu me recordo de algumas vezes que eu já meditei nela, e que já fui ministrado com essa palavra também. É uma palavra assim que houve dias assim que, assim como Deus usou o profeta Eliseu, Deus usou profetas dentro dessa palavra para mudar a minha história. E o que quer dizer com isso? Isso é uma palavra que, se você compreender, se você deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em você trate no teu coração, eu tenho certeza que a tua história também poderá ser mudada. E para que você compreenda, nós lemos essa história, né? E você vê ali que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, né? Resumindo, o homem não era pouca coisa não. O homem era respeitado. E quando ele ouve falar que se ele estivesse diante do profeta, né, ele poderia ter a cura, ele procura isso, ele vai atrás disso. E quando você traz isso para os dias de hoje, quando nós trazemos isso para os dias de hoje, nós conseguimos, eu vi assim, muita coisa em comum
quando você busca, ele vai, mas ele faz o quê? Ele leva prata, ouro, vestes. Ele já vai disposto a pagar um preço. Mas como todos, ou a grande maioria que acha que tem alguma coisa, ou que pode alguma coisa por si, ele vai para querer pagar no natural aquilo lá. Ele vai disposto a pagar por aquilo, e pagar bem. Quando eu vim a trazer essa palavra aqui, eu fui pesquisar, era em torno de 3 milhões de dólares as coisas que ele levava, os valores de tudo aquilo que ele levava, disposto a pagar. Então você veja uma pessoa desesperada, buscando em Deus, mas aquilo lá que o poder dele, aquilo que ele tinha, ainda chegava primeiro. Era difícil ele chegar diante do Deus verdadeiro, se prostrar, ele aceitar. Ele já vai pensando: eu vou pagar porque eu posso pagar, e o profeta vai me atender e eu vou ser honrado. E ele vai diante do rei, e ali ele já não consegue, porque o rei não tinha. Mas o homem de Deus, Eliseu, ele diz assim: manda vir até aqui, manda ele vir falar comigo. Ele vai saber que existe profeta em Israel. Ele vai conhecer o Deus verdadeiro. E assim ele faz, né? E mais uma vez ele vai, e quando ele chega à frente da casa do profeta. A Bíblia diz que ele para ali, né, a sua comitiva. E mais uma vez, sabe, você imagina hoje, se nós trazemos para os dias de hoje, seria uma pessoa assim que para aquele carrão, a imponência, aquelas roupas, né? E vem disposto do tipo assim: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? E ele chega diante da casa do profeta, e ele imagina que ele vai ser recebido com trombetas e com foguetes, e enfim, com toda a honra que ele se achava digno. E eis que vem, né, o profeta pega e desmanda um servo dele, vai lá e diz assim para ele que é para ele ir lá e se banhar. Traduzindo, nem atende o homem, nem atende a Naamã. Você imagina o cara disposto ali a pagar 3 milhões de dólares e nem é atendido. E aí ele diz ali no 11, muito indignou-se: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ele já estava imaginando como que ele seria tratado, sabe? Não, quando eu chegar lá, ele vai ver quem que parou ali, como que eu parei, quem que está à frente da casa dele, e ele vai sair, e ele vai ficar muito feliz de me ver ali, e ele vai colocar a mão, ele vai invocar o Deus de Israel, ele vai invocar o seu Deus, e as coisas vão acontecer. Só que não foi isso que aconteceu. E ele ficou indignado. Ele ficou indignado e ficou bravo. Essa que é a grande verdade. E aí se achegaram a eles, né, os seus homens, e falaram para ele: mas escuta, é tão simples o que ele está te pedindo. E se por um acaso ele te pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Né? Sendo o senhor homem de guerra, chefe de exército, claro que eu faria. Ele falou: então vai lá, vai que dá certo. E aí ele vai, ele obedece, e ele é curado, a sua pele é restaurada. Se você continuar depois a leitura, você vai ver que ele volta diante do profeta, o profeta o atende, né? Dessa vez o profeta o atende, e mais uma vez ele insiste no pagamento, ou seja, ele não compreende que as coisas de Deus é diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje. As coisas de Deus, elas são de graça, basta que nós busquemos ela. E eu digo assim para vocês, eu confesso para vocês assim, que eu meditava nessa palavra assim, não nessa palavra, mas eu meditava em tudo que a nossa igreja vive nesse momento. Eu meditava assim em tudo que nós passamos nesse momento, e
Deus já tinha tratado meu coração, Deus já tinha me tratado nesse texto aqui. E eu compreendi, eu falei, Deus, como que a nossa igreja não está vendo isso? Né? Porque o homem de Deus, como todos vocês sabem, há quase 2 meses, vai fazer 2 meses agora, tivemos a honra de ser ordenados pastores, para a honra e glória do Senhor. E eu vou dizer para vocês, sabe, quando você é visto como homem de Deus, como um profeta, as coisas, elas é diferente. As pessoas, elas se tratam diferente, elas te buscam de uma maneira diferente. E muitas são as vezes em que aparecem Naamãs à frente da gente. Ah, mas como assim, pastor? Eu sempre imaginava quando eu fosse pregar, né? Às vezes pediam me pregar e eu dizia, vou dizer o quê? Líder de casais? Como assim líder de casal, né? Como assim marido da Cris? Pai dos piá? Mas assim, hoje eu posso dizer para vocês, você pode perguntar, como assim, pastor? E chega o Naamãs. Sabe por quê? Porque é um marido, ele chega para mim, quando ele vem conversar sobre a esposa, e ele já para assim o carro dele na frente, e ele já diz assim, eu vou te apresentar a minha causa, a minha esposa, e você vai ter que interceder por ela. Você vai levantar suas mãos, nós vamos entrar em oração. E quando você olha para ele e diz assim, querido, você tem tratado ela como o vaso mais frágil? Aí ele diz assim, não, mas espera aí, pastor, não é bem assim. Querido, como é que você tem tratado a tua esposa? Aí você pergunta para ele. E ele diz assim, aí é onde ele fica indignado. Ele diz, não, mas eu pensava que o senhor ia me defender, que o senhor ia falar bem de mim, e agora o senhor vem me acusar. Não, eu estou perguntando como você tem tratado a tua esposa. Como é que você tem tratado os seus filhos? Qual é o tempo que você tem tido para eles? E aí ele diz, não, pastor, mas veja bem, não é bem assim. Querido, eu vou te falar pela Bíblia. Eu vou te falar o que Deus manda falar. E você acaba descobrindo que as pessoas, elas já chegam, como diz aqui no 11, eu imaginava que seria assim. Eu imaginava que a minha causa era ganha. Mulheres chegam para mim e para minha esposa, e aí chegam e apresentam toda aquela causa, e daí você pergunta assim para ela, e você? Você tem colocado, você tem honrado o teu marido como o cabeça da casa? Você tem colocado assim? E ela diz assim, como assim, pastor? Como assim, pastora? Eu imaginava que você ia orar e agora você vem dizer que para o meu marido que tem que tratar bem a esposa e para mim que eu tenho que colocar ele como cabeça da casa. É o que a Bíblia manda dizer. E quando você obedece a princípios bíblicos, quando você obedece ao homem de Deus, é onde a tua vida muda. A minha vida só mudou quando eu comecei a obedecer e comecei a colocar em prática aquilo que homens e mulheres de Deus vinham ministrar sobre a minha vida. E eu digo assim para vocês, eu gostaria assim que nessa noite você estivesse se colocando debaixo, se colocando no lugar de Naamã. Eu digo assim para vocês que quando eu li a história de Naamã, eu pensava assim, por que ele não foi lá e não mergulhou de vez, né? Por que ele não obedeceu? Era muito melhor. E a própria Bíblia diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Só que quando você é ministrado, quando você não percebe que você é o Naamã da história, aí você diz assim, eu Naamã? Eu não sei você, meu querido, mas muitas vezes eu fui Naamã. Confesso para vocês que eu gostaria de ter colocado apenas 7 tópicos aqui, mas teve alguns aqui que não teve como, porque são muitos assim, e que a nossa igreja tem vivido, tem sido Naamã, não tem mergulhado, não tem buscado pessoas, pais, homens, mulheres, filhos, e que não tem mergulhado naquilo que Deus manda você mergulhar. E aí nós olhamos e dizemos, eu imaginava que seria diferente, não isso que essa igreja, ou que esses pastores, ou que essas pastoras estão me apresentando, como eu já tenho ouvido agora.
Sabe o que é, pastor? Eu conversei com uma pastora, mas é que eu não botei muita fé no jeito dela. E daí eu fui falar com outro pastor e eu digo, meu Deus, a hora que ela sair daqui, eu estou frito na boca de outro pastor agora, né? Porque vai sobrar para mim daí. Vai lá, minha filha. É assim, meu querido. E o que acontece? Quando mandaram eu mergulhar e me livrar da idolatria, eu não aceitei. Eu dizia, não. Eu achava que ele ia fazer uma oração e ele vem dizer para mim que eu sou idólatra. Ele vem me chamar de idólatra, dizer que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E pasmem vocês, muitas pessoas da nossa igreja, quando nós vamos conversar, quando nós vamos ver, quando nós vamos fazer uma visita, nós ainda encontramos a idolatria dentro do coração delas. Não mergulha, não se limpa disso que a Bíblia diz que os idólatras não irão para o céu. Talvez você não seja idólatra, glória a Deus, nem quero que você seja. Mas quando me falaram, mandaram eu mergulhar e me apresentar e trazer, me limpar de toda a falta de perdão, me reconciliar com os meus, começando pela minha casa, indo até os meus amigos, meus vizinhos, e eu ainda dizia assim para aqueles que me ministravam, mas olha só, querido, você não conhece o meu vizinho, aquele lá não tem como perdoar. Sabe o que é? Você não sabe o parente que eu tenho, você não sabe tudo que ele me aprontou. E aí dizer, rapaz, você precisa perdoar, senão você não vai para o céu. Quando eu tive que mergulhar e me limpar do perdão, né? Ou melhor, da falta de perdão, para que o perdão viesse sobre a minha vida, foi quando as coisas começaram a acontecer. Quando eu, sem querer ser repetitivo, mas repetindo mais uma vez, quando eu aprendi que a minha esposa era o vaso frágil da casa e que deveria honrá-la dessa maneira, e eu tive que mergulhar e voltar a uma outra pessoa e dizer assim, poxa vida, eu vou tratar essa mulher como uma pessoa mais frágil, não como aquela que eu vinha tratando, como aquela que eu achava que tinha que carregar a casa, os filhos e mais eu nas costas ainda. Muitas vezes nós vamos ministrar, vou acabar repetindo de novo, mas não tem problema. E o problema está onde o homem não é colocado como cabeça da casa. E eu não estou aqui pregando machismo, mas eu estou dizendo que Deus, Ele abençoa uma casa quando a esposa começa a compreender que o esposo tem que ser o cabeça da casa. São princípios. Para que Deus abençoe a tua casa, a minha casa, isso precisa estar valendo. A idolatria não pode existir, o perdão tem que haver. Outra vez falaram assim para mim, você precisa mergulhar e aprender a honrar pai e mãe. Falei, mas eu honro meu pai e minha mãe. E aí foram me explicar o que era honrar o pai e a mãe. E eu tive que aprender isso também. Eu falei, mais isso ainda. Pensei que o Senhor ia orar comigo. O Senhor vem dizer para mim que eu não estou sendo abençoado. A minha bênção não tem chego por causa que eu não tenho honrado pai e mãe. E eu poderia falar tantas e tantas coisas. Eu queria muito chegar aqui e dizer assim para vocês, nós vamos falar sobre 7. Para cada mergulho que Naamã deu lá, eu vou falar de 7 situações que nós podemos estar vivendo, em que a bênção de Deus não tem chego sobre a nossa casa, por causa que não temos mergulhado. Vamos falar só sobre 7. Mas não tem como. Quando você está à frente, quando você começa a ver as coisas diferentes, e nessa igreja aqui eu posso dizer para vocês, hoje como pastor, antes como fiscal da tesouraria, aquele que cuidava do dinheiro, não adianta parar carrão aqui na frente não. Pastor é proibido de pegar dinheiro aqui. E o que o profeta tiver que dizer, ele vai dizer, ou ele vai mandar dizer, mas ele vai fazer, independente do carro, daquilo que você vai querer, ou que a pessoa vai querer apresentar aqui. Aqui é pregado o evangelho pleno, o evangelho verdadeiro. Pastor aqui não põe a mão em dinheiro.
A maioria dos pastores aqui nem salário sequer tem. Então tem autoridade para falar. E eu digo assim para vocês, dentro da condição de pastor hoje, nós pastores somos muito bem pagos pelo trabalho que fazemos, porque o nosso pagamento vem de Deus. E eu gostaria assim de dizer para vocês, vocês têm perdido de mergulhar, ou algumas pessoas têm perdido de mergulhar naquilo que Deus tem colocado à frente desses homens e mulheres de Deus. Esses homens e mulheres de Deus que chegam para vocês, dão uma direção, ou chegam para as pessoas e dão uma direção, e muitas vezes dizem assim: meu Deus, mas você está falando sobre culto da família uma vez por mês? Já temos culto na quarta, no sábado e no domingo, e agora ainda inventaram mais o culto da família na sexta-feira. Olha só, meu querido, eu posso dizer para você, debaixo da unção do meu Deus que está presente aqui, nós temos casais de outras denominações que vieram na sexta-feira aqui, no culto da família, que vieram no estudo da família, que estavam se separando, que estavam dormindo separado e que são uma bênção hoje. Agora, infelizmente, eu também posso dizer para vocês, tem casais aqui dentro da nossa igreja que estão quase se separando, estão quase se divorciando, estão brigando, porque tem nos chamado para isso, e não é peso nenhum visitá-los. Mas que na sexta-feira, quando nós nos fazemos presente aqui, com mais um grupo de pessoas que estão aqui, eu acho que eu não vou mergulhar nessa sexta. Se você, quando fala, por exemplo, olha, essa sexta-feira vai ter vigília, nós vamos ter uma vigília, meu Deus, mais isso agora, vigília. Querido, se um homem, uma mulher de Deus te der uma direção, para que você esteja buscando numa vigília, para que você esteja clamando a Deus, buscando a Deus, mergulha, querido. Mergulha, busca do teu milagre, queira receber do teu milagre. Vai atrás do teu milagre. Nós tivemos aqui nós tivemos um seminário de finanças. Glória a Deus, eu não vou pedir para você levantar a tua mão aqui, eu sei que a grande maioria que está aqui estava presente, mas existem tantos casais, tantas famílias que nós gostaríamos que estivesse ouvindo aquelas palavras, que estivesse participado daquele ensino, que estivesse mergulhado ali. E quantas foram as vezes que foi dito: mergulha, querido, vai lá, vai ser sexta, vai ser sábado, vai ser domingo. Mas eu não sei, eu achei que era só ir lá. Falaram que aquele povo é tão abençoado, que Deus tem agido na área da saúde, pessoas têm sido libertas, finanças têm sido restauradas. Eu imaginei que o pastor ia simplesmente orar comigo, levantar a mão lá, fazer uma oração comigo, mas não, ele quer que eu vá sexta, quer que eu vá sábado, eu levanto domingo cedo. E muitas vezes falta alguém para dizer: querido, é só isso que o pastor está te pedindo. E aí passa-se o culto, passa-se o seminário, e as pessoas dizem assim: mas a minha vida não muda. Querido, mergulha. Começa a obedecer, começa a buscar. Quanto mais nessas noites de frio, se falar em orar no monte, em subir ao monte. Vocês não têm subido nessas noites de frio, pastor? Vocês têm subido. Tem mergulhado, pastor? Mergulhado na presença, mergulhado na busca. Eu não preciso nem perguntar daquilo que eles têm vivenciado lá. Mas quando se for convidado para isso, se a nossa igreja for convidado para isso, e muitas vezes nós vamos dizer: mas justo hoje, agora do inverno, eu não vou mergulhar. Querido, a nossa igreja, o nosso ministério, Deus tem dado direção para esses homens e mulheres de Deus. Mas sabe o que é? Eu não preciso mergulhar. Eu imagino que eu indo lá e apenas o profeta, a profeta, o homem ou a mulher de Deus, orando comigo, estendendo as mãos, o meu milagre vai chegar. E vai, e ele chega, mas é pela graça de Deus.
Você vai receber o teu milagre, você tem recebido o teu milagre. Agora eu gostaria que você imaginasse como que isso chegaria se você realmente mergulhasse. A Bíblia não fala sobre isso, mas se Naamã tivesse mergulhado, eu mergulhei 4 vezes, sabe que já está mais ou menos, já está bem melhor, já está bom. Eu mergulhei 6 vezes, já está bom agora, né? Olha, perto do que estava, está uma bênção. Querido, nós precisamos estar buscando de Deus. Nós precisamos estar mergulhando. Nós precisamos querer mais. Nós precisamos estar buscando, clamando. Não perca a chance, meu querido, de ter a tua vida mudada, de ter a tua vida restaurada. Quando você for convidado, quando Deus tocar no teu coração, para que você venha. Olha, eu vou no culto todo domingo e toda quarta, mas isso é com você e Deus. Eu não estou aqui, não estou impondo nada, não é isso. Eu só estou te dando uma ideia para que você aproveite daquilo que esse ministério. Não deixe, sabe, pessoas, existem pessoas de outros ministérios, assim como Naamã era do exército do rei da Síria e foi a Israel. Existem pessoas vindo de outros ministérios buscar a bênção aqui, e Deus tem abençoado. E nós que estamos aqui, nós que fazemos parte, nós temos tudo para ser abençoado por esse Deus, para aproveitar dessa unção, para aproveitar desse banquete celestial que tem sido nos servidos aqui, em cada momento que esses homens e mulheres se colocam à disposição de Deus. Basta que você também se coloque. Eu gostaria que nessa noite, nós vamos estar tendo um momento da unção. Eu gostaria que você estivesse refletindo e que você viesse aqui buscar da tua unção essa noite. Quando você viesse passar aqui e você estivesse mergulhando naquilo que mais falou no seu coração. Quem sabe você precisa mergulhar na área da família, do perdão. Quem sabe você está precisando do milagre dentro da bênção financeira. Quem sabe você precisa mergulhar na bênção do emprego. Eu não sei, querido, mas eu sei que o Deus que está sobre esse lugar, Ele pode te abençoar, desde que você esteja disposto a pagar um preço, mergulhar diante desse Deus, buscar esse Deus de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis, se me buscardes de todo o coração, meu querido. Eu gostaria que você viesse com o teu coração aqui hoje. Não volta para casa hoje sem a bênção que você veio buscar aqui, sem aquilo que você está precisando essa noite, seja com o teu esposo, com o teu marido, com o teu filho. E que essa noite seja apenas o início daquilo, da mudança que Deus vai fazer na tua vida, dentro daquilo que você precisa. Eu vou repetir e gostaria que você não perdesse a chance de dizer um amém bem alto e estremecer os céus. Que esta noite seja o início da mudança, de você conseguir a bênção dentro daquilo que você tem pedido e tem buscado ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus. Se você foi tocado por esta mensagem, procura a Igreja Caminho, Verdade e Vida, situada na rua Frei Caneca, esquina com Azevedo, Portugal, número 1758, ou uma igreja evangélica em sua cidade.